arrogância, mudança e esperança. Dessas três, a maioria tem um. Nós jogamos na balança e esperamos sermos leves. O porquê que a nossa tristeza faz isso? E por que que ninguém compete? Princípios é o alicerce. A maioria os derruba sozinho. Me abandonei e ainda nem fiz o rap. Já entendemos o princípio. É o alicerce. O porquê que jogamos sozinho? Isso seria teste? Ou só a realidade que faz a gente parecer jegue? Princípio, principalmente desativado. Fica on ou fica off? Será que vale esse estado? Joguei por me jogar nesse lago. Lago cheio de ilusões e fardo, dizendo que o mundo está acabado. Escutei tanto isso que eu já tornei o desesperado. O ato que esconde o verdadeiro princípio. O medo. O medo de pôr o alicerce, o ser firme naquilo. O medo de pôr as coisas no lugar. O medo de ser e ter os objetivos e limites. Princípio é igual alicerce. Vive. Talvez seja um teste, mas não é mesmo que você ignore o que eu falei. Isso sim é um teste. Objetivar. Seja objetivado. Seja por você mesmo. Seja o seu caminhado. O porquê da vida vira a resposta do seu trilhado. Tenha princípio e objetivo que não seja jogado. Pois quem se joga se destrói nesse mundo. E lembre-se, as promessas não enchem seu prato. Correr e fazer se torna o seu principal objetivo. Talvez alguns objetivos e princípios temos em comum. Mas todos esses três princípios você precisa ter. Persistência. Persistir na sua vida. Lute para nunca desistir. Estamos desistindo muito cedo. Não chegamos nem no meio. Persistir, mesmo se o dia estiver nublado. Mesmo se você estiver meio acordado. Tentar entender o alicerce da vida. Esse alicerce é você. Você que coloca os princípios como alicerce. Mas o principal é você. Objetivo sendo objetificado. Coloca o abstrato como concreto na sua vida. Tudo pode ser incerto, mas o certo é a denominação que damos. Mas muitas vezes erramos nessa parte. Capitular a vida é o mais fácil. Escrever o livro é o mais fácil. Mas continuar na trilha é o que destrói os princípios mais fracos. Sumir e tentar se recuperar. Me destruiu no casco. O casco que eu fiz por tantos anos. Acabei em um mês, como se eu tivesse derrotado. Os meus três princípios. Esperança. Esperançar por lutas e sonhar e completar o objetivo. Esperançar por algo novo que seja bom. Cada um tem a sua esperança. A minha é o fogo ardente. A sua espero que seja a mesma. Segundo, a lealdade. Todos precisamos da lealdade. Ser leal aos amigos, parentes, namorado ou namorada, principalmente. E sonhos. A vida sem lealdade se torna fraca. O cachorro é leal, mas toma cuidado. O único erro do cachorro é acreditar no ser humano. O terceiro, disciplina. Não a falsa, a verdadeira. A que faz cada dia você colher um grão. Talvez o menor deles, mas lembre-se, é o meu e o seu grão. Então regue com a disciplina para depois colhê-lo. Princípios e virtudes. Na minha percepção, virtudes é o que vem de fora. O que vem do externo da gente e construímos em nós. E princípios é algo que já construímos em nós, mesmo que não exista lá fora. O princípio ele tem que vir de dentro. É o princípio. E as virtudes é o que vem de fora, mas pode ser plantado dentro da gente. O princípio é o alicerce, é a raiz. E as virtudes são os ramos e os frutos. No jardim da consciência, ter a dispersão é bom, pois você está consciente. Princípio é o que dita o ritmo. O ritmo tão bom que parece mito. O mito de ser você e mais ninguém. Ser melhor não combina com ser você. Ser melhor combina com ser o eu, a sua melhor versão. Ser humano não é só estar no topo da cadeia. É estar consciente que esse topo é desequilibrado. Ser humano é ser falso. Ser humano é ter resultados. Os resultados que não fluirão do seu próprio trabalho. Hoje, amanhã e ontem. Tudo se resume no hoje. O primeiro princípio criado em mim. Jogamos fora muitos amanhãs e desperdiçamos muitos hojes. E lembramos amargamente de ontem. O contexto talvez não te ajuda. O princípio no momento seja inútil, mas a vida não dura. Se você não tiver nada que te segura. No alicerce da vida, seja você no controle. O coração sempre fica cheio de dores. O princípio só cresce se você crescer junto no amor. A vida não te assegura e nem segura quem está do seu lado. A segurança nunca foi e nunca será um aliado. Seus problemas sempre foram enjaulados. Então não use o princípio como principado. Use como seu amigo, seu aliado. E tudo será renovado. O alicerce da sua vida não é só ter princípio. É você colocar tudo que criou no seu lugar. O lugar não seja só o melhor que você pode dar, mas que seja o seu todo.
e seu maior esforço, o seu melhor para a sua vida melhorar. Falar de bondade seja o mais difícil, pois é fácil escrever sobre suas dores. O difícil é escrever sobre o que melhorar perante a isso. A bondade talvez seja o princípio que segura o princípio como um todo. Ele é o alicerce do principal. Não precisa ser cristão, crente ou budista ou ateu para acreditar na bondade, pois a sua vida pede isso, mesmo que você não acredita. Ele é o princípio mais objetivo dos princípios objetivos, pois você só precisa colocar em prática. A teoria básica. Vimos 4 princípios: esperança, lealdade, disciplina e amor. Só falarei desses 4, pois todos precisam dele. E o amor é o mais complicado, pois você só ama de verdade e com excelência quando você se ama de verdade e com paciência. A vida é baseada na essência, aquela que bate no teu peito para você amar na sua visão, mesmo aqueles que separaram de você. Já falamos sobre perdão. O princípio é o básico da sua vida, mesmo você querendo ou não. Se jogar no mar de ilusão, de prazeres momentâneos e falsas decepções, só para se sentir triste. Só faz você cair no esquecimento e sentir que sua alma vai sumir. E se sumir, o amor e a sua esperança vai junto. Pois a vida precisa ser esperançada e amada por você e por todos. O que sair da minha mente mostra o pouco que pode ser o princípio. O princípio é antes da mente, criado por você, mas é uma base que você não cai. Viver sendo assim, talvez seja bom para você, mas lembre-se, eu e você temos um fim. Se for assim, morrer rancorosamente e em mar de ilusões, isso se torna horrível. Nem adianta dizer, eu quero viver assim, eu tô com preguiça de mudar. E não, você não quer viver assim. Onde você diz que tem que viver assim? E a preguiça, a maioria das vezes, é o medo. O medo da mudança faz você cair sempre no fundo do poço. O poço das angústias e as dores indescritíveis. Os elementos predominam no mundo. Os átomos e suas divisões continuam a rolar. O segmento de passagem de tradição de Cristo continua sendo passada. Tudo isso são princípios. Os princípios que continuam e sempre vão continuar relembrando você, mesmo você parando. E ainda vão estar lá. Talvez o alicerce do meu princípio é lembrar que eu vou morrer, mas não com medo, mas sim com respeito a mim mesmo. O princípio é baseado na sua vivência, sua essência, em suas crenças, e o que faz você levar para sempre. Se são lembranças, sorrisos, amor, abraços, melhorar a vida, tudo é baseado em que você quer levar. Nunca fui bom em criar um álbum ou projeto, mas o meu princípio de levar adiante algo que está guardado há muito tempo seja o mais importante. De verdade, sempre sentimos necessidade quando aperta. Aperta o financeiro, os relacionamentos, a vida, os sentimentos. Sentimos necessidade de dinheiro, de abraços e de paz. O princípio é só o que sustenta, pois se apertar, pelo menos tudo não irá cair. O medo de cair ou mudar seja a pior sensação. Mas de verdade, esqueça disso. O porquê de tanto medo? Entenda, a vida é importante. A família é importante. Mas com a alma ardente, os princípios fortes e rígidos, nada e nem ninguém irá te derrubar. Já caí e caímos várias vezes, mas o levantar é sempre pela manhã. Se quiser chorar, chora. Se quiser sorrir, sorria. Se quiser sumir por um tempo, suma. Mas sempre lembre-se, nada disso dura para sempre. Criamos a vida. Cartas foram escritas, sentidas, tocadas e eternalizadas em nossos corações. Sentiu chegar da primavera? O princípio aflora na guerra. A base da chama da alma é o que te protege. A paz me lembra a cor bege. Mesmo na lama, o branco continua a brilhar. A luz reflete a sua vida, e viver em escuridão seja o matar dela. Sentir-se alicerce. Sentimos vontade de sermos melhores. Mas por que não somos? Esquecemos tantas vezes do que está no coração. Talvez seu princípio esteja lá. O que você acha certo na sua vida e que seja benéfica para você? Tenha como princípio. Falamos de lealdade, esperança, disciplina e amor. Talvez isso não seja totalmente seus princípios. Então, tenha outros. Sente outros princípios. A vida não é só tristeza no quarto. Segurar tanto fardo sem motivo se torna desastre. Você se sente cansado? Seja bem-vindo. O mundo não precisa do seu agrado, então o seu medo só deixa você trancado, de cabeça para baixo e calado. Mude e faça o seu combinado.
aquele que você criou quando disse que iria mudar. Princípios é a primeira coisa a se fazer. Lembre-se das raízes que faz você crescer. Crescer de maturidade e se apaixonar pela segunda-feira, pois todos os dias são igualmente melhores que os anteriores. Ruim ontem e pior amanhã, mas cada dia ser melhor. Ter esperança naquilo que você luta, lealdade nas pessoas e na sua conduta, e disciplina para fazer todo dia um pouco da trilha, e o amor para amar, e a vida se torna menos amarga. Amar é o principal. Talvez sentimos que é inútil sermos assim, mas o inútil é ser o pior de si, o si que você escondeu em máscaras de pano, para ninguém ver o pior de você. Os barulhos da corrente da solidão ensurdece seu ouvido. Talvez esquecer que os outros fez com você seja o caminho para a melhora da vida e do seu ritmo. Se sentir completo não é difícil, basta procurar o que enche seu coração, mas que não seja vício, pois se for vício, se torna um tiro que você deu na sua própria esperança. Chorar é bom, mas o sorriso vale mais que 1000 choros. Talvez falar disso seja o clichê mais grande da vida, mas tudo está sob controle, se você tiver o controle do caminho onde que você segue com fome, a fome de ser melhor. Virei a página, e eu disse que eu ia mudar, mas não mudei. Princípios não é só totalmente sobre mudar, é sobre sustentar aquilo que já foi mudado. Princípios bons e ruins existem. Muitas doenças dão princípios, e elas vêm se alastrando. O vento forte bate, a vista embaça com a realidade. A vida talvez seja uma catástrofe. Na onde vemos arte? Será o pior o que invade, ou ela bate na porta? Por que nós somos tão idiotas? A vida não tem resposta, ou talvez tenha, só olhamos com cara torta. Choramos que isso não melhora, aí fechamos o livro, desistindo de continuar. Sabe, não irei dizer que a vida é fácil, clichês assim é só para cair em papos. Princípios faz você se entregar para coisas que ama, acreditar naquilo que faz o seu amanhã. Fechamos os olhos e só enxergamos as correntes do medo, prendendo a gente numa cadeia de solidão. A corrente se esvai quando você lembra que o presente é um presente. Princípios ardentes. Arde, mas não é com a paixão. As dores nunca foram em vão. Só deixamos elas se alastrar na imaginação ou no abraço de amor. Fazer aquilo que prometemos, ser aquilo que amamos. Lutar pelo aquilo que caminhamos e amar a vida que lutamos. Se torna complicado. O café é gelado. A vida se torna o acordar da pessoa não acordado. Talvez subjetivar aquilo que vemos faz nos viver. As visões se tornou pior das coisas que conhecemos. A TV chora sangue, os celulares explodem de fofoca. As vidas não são ligadas por pessoas desligadas. A tristeza se alastra quando deixamos a marca de não ligar sobre o que a outra pessoa passa. O porquê que se mata? A vida é tão sem graça ou é você que é sem sal? Será que correr contra os problemas torna eles mais rápidos? Ou é só você ficar parado? Dói ouvir a verdade. O ouvido não é calejado. As nuvens se fecham quando a chuva vem. Será que você faz isso também? Mente aberta, abrir os olhos. Talvez você não enxerga. Enxerguei coisas que a mente se fecha. Mas se fechar, se cria uma guerra. As lágrimas não necessariamente caem dos olhos. Caem do coração. Essa é a verdadeira compaixão. Primeiro princípio subjetivo. Mente aberta. Nós fechamos ela por causa de mentiras, ódios e momentos em vão. Se atormentar com isso é fácil. Mas é fácil de se livrar disso também. Me joguei para ver, chorar para valer. É fácil, o difícil se torna se esconder. E fingir que nada pode acontecer. E acontece, se você cair na sua mente. O difícil é sair de lá. Abrir os olhos para ver o otimismo. Deixar esvair. Mas ela encheu. Transbordou. A visão era perfeita. Abrir os olhos faz você ter certeza daquilo que você vive. Com a minha mente criei a minha realiza. Como fazer isso? Convivendo e entendendo seus motivos. Os motivos que te mantêm em pé, mesmo sem sentido. Entender que é aquilo que tenta te matar, mas também te deixa vivo. O mundo cria vícios. Caímos no precipício do esquecimento. Viver e ouvir é algo lírico. Criar caminhos onde você ouve sua mente e isso se torna você ficar fora disso. Transbordar de conhecimento não te dará valor. O que te dará valor é conhecer o seu conhecimento. Entender o porquê dele e que ele está funcionando em você. A vida tem um alicerce. O princípio número 1 é a mente aberta. Abre os olhos e entenda. O mundo não é uma guerra. É a visão dele que cria armas e sequelas. Entenda, a paz não está na sua frente, está dentro. Entendeu o que está vendo. Não espere a semana acabar. Faz o seu melhor sem se achar. Sem achar defeitos, sem achar momentos tristes, sem achar.
entender que somos do tamanho do mar, mas a força e a atenção nós decidimos se queremos ou não. Se orgulhar-se de projeto que fazemos é bom, mas orgulho toma conta e isso se torna inútil, pois você já deveria estar fazendo isso. Viramos a página e achamos que a vida melhora a partir daí. Essa é a mentira que a maioria acreditamos. Mas esquecemos das pessoas incríveis que estavam na última página. E esquecemos que nós que escrevemos o livro. Projetar-se uma imagem de ilusões sobre nós é fácil, mas seguir e continuar é horrível. Temos tantas imagens, tantas falas, tantas bagagens, e você lembra que tudo é um personagem. Por que eu não mudo? Será que é errado? Me sinto destroçado pelos pensamentos. Princípios não precisa voar com vento. Se tornar um pilar mostra a aura de amar. É o verdadeiro arrependimento. Ter raiva não é complicado. Controlar e sentir é o descomplicado. Jogamos fraco. Entendemos que nós é um fardo que guardamos sem sentir amado. O trabalho de ser melhor não começa na segunda. Começa quando você liga para aquilo que vive. A vibe dos momentos tristes não te afetam mais. Orgulhar-se de tudo isso é horrível. Mudamos porque precisamos. Choramos porque amamos. Orgulhar-se de amar e não de mudar, pois a mudança vem através do amor. E a esperança é o princípio subjetivo principal da sua dor. Reclamamos em carapuça, fechamos para momentos difíceis. A vida, ela não muda. Ela não é um filme. Seguimos achando que a sociedade nos salva. Esquecemos da nossa própria vida e a nossa alma. Na hora de você mudar, não vira a página. Dê um ponto final primeiro e depois continua a história. Não precisamos pisar nos outros para sermos grandes e precisamos nos rebaixar para crescer. Entender que a esperança é o meio disso tudo. Tudo pode melhorar, mas melhore você primeiro. Pisar no chão e sentir a terra. O ser humano é viver sem leva, sem levar o mal e a merda. Jogamos tudo isso fora. Para quê? Se matamos por migalhas, por quê? Nos enchemos de pergunta e não perguntamos se estamos melhorando. Princípios é uma melhora que vem de dentro. Ele é um pilar que não se quebra pelo vento. Ele só quebra se você deixar. Não tenha medo de decepcionar ninguém. A melhora de você pode piorar as pessoas, pois a maioria quer te ver bem, mas não quer ver melhor que elas. Viemos do barro. Você é forte. Os pilares da vida são os princípios, o alicerce. A base é sempre com eles. Você ser rígido nessas situações é melhor. O último princípio, visão. É tanto um sentido sensorial quanto um princípio. É uma visão interior a nós mesmos. Sentir o nosso medo, o nosso desejo, tudo isso e quebrar no meio, pois a visão interior ajuda a gente. O ego some e entendemos o melhor da vida do homem. A visão é o princípio que mais incomoda, pois não tem como não ter algo que você pode mudar e não magoar ninguém. O ego personifica e diz para não machucar, mas se você machucar, esteja lá para curar a ferida. Não caia na sua armadilha e faça a dor se tornar na visão e se tornar a vida. Entendemos de sofrer. Sofremos porque alguém se machuca ou um amigo vai embora. Entendemos de sofrer. O sofrer dói, me deve doer, mas não precisa ser a última coisa que você deve fazer. Por causa de momentos, nós caímos no esquecimento de coisas que acontecem na nossa frente. O passado se remoendo e a visão atrofiando, e assim você esquece de onde você vem. O passado remoído e o presente estragado e o futuro incerto. A visão turva. Turvou-se pelo passado que não foi doce. O porquê relembrar se você não melhora nisso nem um pouco? Falamos de 2 princípios subjetivos, mente aberta e visão. Também os 4 princípios objetivos, esperança, lealdade, disciplina e amor. Todos eles eu criei dentro de mim, trazendo o meu jeito. Então, as formas de criar um princípio para cada um é diferente. Temos chances de criar algo ruim e sempre criamos. Então, por isso, devemos sempre olhar para a gente. Não sentimos o que o outro sente. Para entender, olhe para você. Todos eles são importantes, mas os mais fortes é que eu sempre tento mais reforçar. É o amor, é a esperança, pois aconteça o que acontecer, eu sempre vou precisar deles, principalmente quando as coisas apertam, pois sem a esperança somos completamente inúteis, e sem esperança somos apenas sem amor. Então, eu fui meio contraditório, né? Mas isso é só que eu te peço. Crie o princípio do amor e o princípio da esperança em você, pois esses 2 é os únicos princípios que faz a gente viver em paz. Me joguei do topo falso que criaram. Entender o fato talvez seja o mais falso entre todos. O mundo prega a sem compaixão.
Mas, mais de 100.000 vezes eu levantei o irmão. Na vida recebemos abraços de quem nos odeia e golpes fortes de quem quer te ver bem. Irmão matando os irmãos. A vida sem compaixão se torna um verdadeiro sofrimento. Esperançar para melhorar, amar para cuidar de si ou dos outros, ter lealdade para honrar o que está na sua volta, disciplinar para crescer e se tornar a mente aberta, para abrir caminhos e ter a visão que o mundo não é sujo, é que as pessoas sujaram, mas continuar amando todos, independente das circunstâncias, pois é isso que é sobre a gente. O pilar verdadeiro é o caráter, que é a junção de todos e de tudo. Tudo isso é o caráter, o essencial da essência de quem nós somos. Caráter é algo que faz parte da alma, um pedacinho da essência. Entendemos como é o caráter. O todo é baseado nesses princípios, que criam um alicerce forte e pesado. Viver em princípio é colocar o caráter na prova da vida. Alguns preferem um caráter incompleto ou destruído por ele mesmo. A vida não é baseada em nota, é baseada em você, como você reage a todas as circunstâncias. Mudar, nós mudamos. Continuar é o princípio. Focar, focamos em muitas coisas inúteis, mas é clichê dizer isso, pois muitos ainda continuam, e sempre é hipócrita falar isso. Mas melhorar 1% ao dia diz muito sobre nós, pois não deixamos fazer o melhor da gente mesmo. O caráter é baseado em vivências, experiências e pensamentos sobre nós, e assim, colocamos nos outros ou vivemos com os outros. O modo de viver é seu, o meu já transpassei e a maioria não irá entender, pois a força não vem do princípio mais legal ou radical, a força vem da constância dele. E a melhora sempre. Tudo é baseado em melhoras. Outro clichê, mas a verdade é clichê e sempre dolorida. Melhorar pode até dar uma preguiça, ou medo se preferir, mas melhore 1% naquilo que é mais fácil, pois o difícil é o caminho mais árduo, e é alcançado com realizações de vários momentos fáceis. O alicerce da vida é o que você constrói. Pode ser baseado nesse vídeo, mas todos têm seus princípios principais. Os meus foram baseados em caráter. Mas entenda, cria um princípio bom em você. Os restos dos princípios vêm juntos. O meu primeiro foi a lealdade. O mais forte é a esperança. E o mais temido é o amor. Mas é só temido, pois amar é difícil. Todos devem criar primeiro, pois a vida é passageiro. Criamos algo que deixa a nossa vida melhor e marca todos que nos rodeiam. Beber um café e escrever um texto. Procurar estudar e entender. Viver em lutas e treinar. Todos têm sua rotina que pode melhorar. Princípios é o difícil do bom, o fácil é criado na mente para passar nos momentos convenientes. As causas que criamos momentos que passamos, a chuva que cai, e será que já passou mais um ano? Precisamos ser melhores nos momentos piores, correr com fome e viver no chame. Jogar xadrez nunca foi meu forte, mas ter estratégias é o que eu precisava para correr da sorte. E criei o Jogue. Você joga ou joga sua vida fora? Interlúdios são para descansar de projetos longos. Seu interlúdio é o projeto inteiro? O porquê que ficamos com medo? São perguntas essenciais para aqueles que querem ser desse jeito. Um homem de princípio e uma alma pegando fogo. A luz que não apaga e também não apaga dos outros. Entender que somos quentes que nem café da manhã. Mas precisamos sempre nos reaquecer, pois seguimos gelado. Coração frio mostra ao homem seu pior estado. Chorar precisamos. Sentir raiva precisamos. Controlar tudo isso é o barato. É o barato que não custa caro. O alicerce de uma vida gigantesca, um jardim com flores e árvores belas, com os pilares que sustenta todo um sistema, o que precisamos criar. Você amar é o começo se você decidir. Fiz isso no meio, mas não queria que fosse desse jeito, porque a falta de amor cria pesadelos. O alicerce, o forte e o rap, que escutamos quando queremos ficar forte. A marcha que nos mete. Amar não é abanar com leque, não abandone a sua vida e não faça você viver na morte. O morrer não é só no caixão. Morrer é não ter esperança e decidir dos alicerces que reguem seu jardim.